Ok, irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos a esse lugar de culto. É um privilégio poder estar aqui com os irmãos, adorando ao Senhor. E neste momento, de forma oportuna, nós meditarmos na palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição da carta aos Coríntios. Nós vamos hoje começar o capítulo de número 4. E eu quero convidar você a ler comigo os 5 primeiros versos, que vai ser utilizado para a nossa exposição nessa noite. 1 aos Coríntios, capítulo de número 4, do verso 1 ao 5, vai ser suficiente para nós nessa noite. Eu vou ler na versão NA, tá bom? Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O versículo 1, ele começa com um assim pois. Em outras versões, ele vai usar um portanto. A ideia aqui, neste começo do capítulo 4, o texto, ele por natureza nos chama a lembrar o que ele estava dizendo anteriormente. Ele vem uma espécie de conclusão de tudo aquilo que ele já havia dito. E, portanto, é importante nós compreendermos e lembrarmos aquilo que o apóstolo havia dito, para que nós possamos compreender. E aqui eu quero aproveitar, já que o próprio texto nos chama a lembrar aquilo que ele vinha dizendo, já que ele aqui traz uma conclusão, a nós fazermos um pequeno resumo do que está em jogo, do que Paulo está tratando até o presente momento. Os irmãos bem lembram que eu disse aqui várias vezes que do capítulo 1 ao capítulo 4, e encerra aqui um primeiro bloco, onde o apóstolo Paulo está tratando, dentre vários problemas daquela igreja, mas um específico, Paulo está tratando desde o capítulo 1 até este capítulo aqui, o capítulo 4, que é o problema das divisões que estavam ocorrendo dentro daquela igreja. E a razão pela qual estavam ocorrendo as divisões naquela igreja era pelo um certo o interesse que aqueles irmãos tinham por certas e determinadas figuras, que ali representavam algum tipo de influência naquela igreja, como, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo, que foi o fundador daquela igreja, bem como a vida de Apolo, que pastoreou aquela igreja depois da saída do apóstolo Paulo, e como outras figuras conhecidas, que embora lá não estivesse passado, mas tinham autoridade sobre aquela igreja, como o apóstolo Pedro e a própria pessoa de Cristo Jesus. O fato é que esses irmãos estavam fazendo na igreja uma espécie de culto a personalidades, e isso dividiu a igreja em certos partidos. O grupinho da preferência de Paulo, o grupinho da preferência de Apolo, de Pedro, e isso estava gerando literalmente divisão na igreja, por várias expressões que o apóstolo usou aqui, expressões de brigas, de contendas, realmente situações reais em que os irmãos estavam se rachando, estavam se degladiando, exatamente por causa de certas preferências por certos personagens na igreja.
E o apóstolo Paulo, então, discorreu por diversas maneiras, fazendo eles refletir que esse tipo de pensamento não é conveniente para o povo de Deus. Porque esse tipo de pensamento é o tipo de pensamento que se encontra na sabedoria mundana. As pessoas de fora é que têm esse costume de idolatrar pessoas. Diga aqui o tempo que nós estamos vivendo, né? Um momento de muita política, onde as pessoas, às vezes, uma certa preferência, que são capazes de sair no soco, literalmente, uns com os outros, por causa de preferências. E isso nós fazemos em diversas situações aqui no Brasil. Futebol, muitas outras coisas, onde as pessoas às vezes são capazes, literalmente, de se matarem, né? Como nós já vimos aqui acontecer no nosso país, por causa de futebol e assim muitas outras coisas. Então, isso estava tomando proporção dentro da igreja. E isso estava acontecendo porque os irmãos haviam importado um pensamento grego para dentro da igreja. Era comum naquele contexto as pessoas admirarem, idolatrarem filósofos daquele contexto. Então, eles, quando se converteram, trouxeram essa mentalidade para dentro da igreja. E isso estava acontecendo dentro do próprio contexto da igreja. Aquelas pessoas que exerciam certa liderança na igreja estavam sendo meio que idolatradas por esses irmãos. Não por eles mesmos, mas pela própria mentalidade importada dos irmãos para dentro da igreja. E isso estava gerando um mal-estar terrível dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, então, escreve para falar que isso é loucura. Que esse tipo de sabedoria é uma sabedoria mundana. Não vem da parte de Deus, de maneira nenhuma. E o apóstolo, então, aproveita a oportunidade para falar acerca dele. E ele vai dizer, irmãos, quem é Paulo? Quem é Apolo? Que foi o sermão do capítulo 3 inteiro. Paulo dizendo, meus irmãos, nós somos apenas servos. E aí ele usa várias metáforas para ilustrar essa ideia, usando a metáfora da igreja como uma agricultura, né, uma lavoura, dizendo, meus irmãos, nós somos apenas agricultores. Eu plantei, Apolo regou. Ele vai usar a metáfora da construção. Eu apenas lancei o fundamento, mas Apolo edificou. E assim ele vai usando metáforas para dizer aos irmãos que eles não deveriam estar tendo esse tipo de comportamento, porque Paulo, Apolo, eles não são coisa alguma, como ele disse, porque quem planta e quem rega não é coisa nenhuma, mas aquele que dá o crescimento. E Deus é quem dá o crescimento. Então, ele vai discorrendo a fim de educar os irmãos e, ao mesmo tempo, corrigi-los dessa mentalidade. E aqui no capítulo 4, então, ele encerra esse assunto e ele vai entrar em um outro assunto, o qual é muito recorrente também nas suas cartas, de maneira que ele começa aqui no capítulo 4, dá uma aprofundada mais específica no capítulo 9, mas ele começa aqui no capítulo 4. Mas, então, vamos ver como ele faz esse desfecho de tudo que ele começou do capítulo 1. Então ele diz, assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo. Essa é a primeira coisa que Paulo deseja. Olha, vocês estão nos considerando, a consideração que vocês estão dando a nós é uma consideração que não cabe a nós. Vocês estão nos colocando em um lugar que não nos pertence. Vocês precisam nos considerar como ministro de Cristo. Importa que todos vocês nos considerem como ministros de Cristo. E aqui é importante a gente refletir sobre essa palavra que o apóstolo Paulo usa. Comumente, a gente vê essa palavra ministro como uma palavra que dá uma certa pompa para quem a usa, né? Geralmente é usada também no contexto político, mas até mesmo também no contexto religioso. Eu sou um ministro do evangelho, né? E o camarada enche a boca, ou então essa ideia de ministro dá um ar de superioridade. Contudo, é equivocado nós fazermos a leitura desta palavra, impondo sobre ela
todas as nossas considerações da própria palavra. Mas essa palavra, no original, no aplicativo aí não tem a língua grega não, né? Tem não, né? Pronto. No grego, essa palavra ministro, ela é a palavra ruperetas. No grego, essa palavra é a palavra ruperetas, que literalmente significa aquele que rema. Aquele que rema. Ou seja, a palavra ministro, ela é associada a um tipo de escravo. Eram aqueles escravos remadores. Por isso que a palavra é rupereta, que no seu significado literal é aquele que rema. Eram aqueles escravos que, quando eles eram conquistados, eles eram colocados nas embarcações para remar até a morte. O seu objetivo era esse. A sua sentença é essa. Você vai remar e vai remar até a morte. E era morrendo, tirando e colocando outro. Era morrendo e colocando e tirando outro. Paulo, então, quer dizer que ele deseja que as pessoas o considerem como um escravo de Cristo, mas não é qualquer escravo. É aquele tipo de escravo que tem um único objetivo: servir ao seu Senhor até a morte. Até a morte. Paulo não é qualquer servo. Paulo não é qualquer escravo de Cristo. Ele é um escravo que tem como objetivo servir ao seu Senhor até que a morte lhe chegue. Por isso ele diz: assim importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, como ruperetas, como servos de Cristo, como escravos de Cristo, como remadores de Cristo. Ele é o Senhor, o navio é dele, o barco é dele, nós somos os remadores e o serviremos até a morte. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz: importa que vocês nos considerem como ministros de Cristo. Longe da ideia de superioridade. Não é isso que o apóstolo Paulo tem em mente. O que o apóstolo Paulo tem em mente é exatamente isso. Então, o apóstolo começa trazendo os irmãos a essa reflexão. Logo, importa que vocês nos considerem assim, porque vocês estão fazendo exatamente o contrário. Em vez de nos considerar como servos de Cristo, vocês estão querendo nos considerar como senhores. Mas não é essa a nossa condição. Importa que vocês nos considerem como ministros de Cristo. E aí depois ele usa uma outra figura conhecida, encarregados. A palavra aqui encarregados é a mesma palavra que mordomo. Então o apóstolo Paulo usa duas figuras para ilustrar o tipo de pessoa que ele é diante de Cristo. Ele é um servo, um ministro de Cristo e um mordomo. E é um mordomo. Ele usa a ideia ali do senhor que tem propriedades de terra e que tem seus mordomos para administrar, para cuidar de tudo aquilo que é seu. Um exemplo muito clássico é o próprio José do Egito, que nós conhecemos. Nada era dele, tudo era de Potifar, o seu senhor, mas ele administrava todas as coisas. Muito parecido também com a sua figura depois, quando ele se torna governador. Nada é dele, tudo é de Faraó, mas mesmo assim, ele governa todas as coisas, ele é mordomo de todas as coisas do seu senhor. Então ele quer dizer: eu sou servo e encarregado. Ele é mordomo. Nós também somos mordomos do Senhor. Essa também é a nossa condição. Já vimos aqui que outrora nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos escravos de Cristo. Mas não somente isso, nós também somos mordomos. A ideia de mordomia é entender que nada pertence a nós, mas tudo pertence a Deus. E essa é uma realidade. Paulo tinha isso muito bem em mente. Nada me pertence, eu sou apenas um mordomo de Cristo. E ele vai dizer o tipo de
encarregado que ele é. Ele foi encarregado como mordomo dos mistérios de Deus. Ele é encarregado de cuidar dos mistérios de Deus. E o que seriam esses mistérios de Deus? Que tipo de mordomia é essa que o apóstolo Paulo estava encarregado do Senhor? Nós já vimos que a palavra mistério não tem nada a ver com o que se prega hoje, com o que se fala hoje. Mistérios aqui nós já vimos nessa própria carta de Corinto, eram as coisas que estavam, de certo modo, ocultas outrora e que Deus veio revelando, de maneira que ele disse, como nós vimos no capítulo 2, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então, aquilo que estava oculto, aquilo que era mistério, aquilo que mente nenhuma podia imaginar, aquilo que ouvido nenhum tinha ouvido ainda, aquilo que olhos nenhum tinha visto ainda, Deus revelou a nós. E quem era esse mistério outrora oculto? Cristo Jesus. Que veio, Deus veio revelando ele de maneira progressiva, Deus veio revelando, dando partes, como alguém que está construindo um mosaico. E ele vai fazendo, vai lançando a pedra aqui, lançando a pedra ali, e aquilo vai ganhando forma, quando de repente aquilo dá forma. E Deus veio fazendo isso, revelando progressivamente, de pedra em pedra, aquilo que estava meio oculto, que não estava tão claro, mas agora o Espírito nos revelou a pessoa de Jesus Cristo. E Paulo foi encarregado de fazer exatamente isso, de tornar conhecido aquilo que outrora estava oculto, mas que agora foi revelado, manifestado pelo Espírito, Cristo Jesus. Então, Paulo diz, importa que todos nos considerem como ministros, servos de Cristo e encarregados, mordomos dos mistérios de Deus. E aqui um primeiro ponto para a nossa reflexão, para nós irmos adiante, que são as mesmas duas condições nossa também. Como eu disse, outrora, todos nós éramos escravos do pecado. É exatamente aquilo que Jesus diz em João capítulo 8. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas uma vez que Cristo nos liberta, nós já vimos isso na carta aos Romanos, Paulo vai dizer que agora nós somos escravos e escravos de Cristo. Nós temos um Senhor que deu a vida por nós. E por isso que Paulo disse, eu sirvo ao Senhor que deu a vida por mim, e por isso eu sirvo dando a minha vida por ele. Por isso ele é um rupereta, um servo que rema, que serve, está disposto a servir ao seu Senhor até a morte, porque ele serve um Senhor que também deu a vida por ele. Da mesma maneira somos nós, somos servos de um Senhor que nos serviu primeiro, dando a sua própria vida por nós. Se nós o amamos agora, é porque ele nos amou primeiro. Se nós o servimos, é porque ele nos serviu primeiro. Funciona assim. E Paulo entendia isso. Por isso ele diz, importa que vocês nos considerem como servos dele e também como mordomos dele. O fato, irmãos, é que nós somos mordomos de Cristo. Mordomos. Nada é nosso, tudo é dele. Lembra o que Davi disse no Salmo 24, no versículo 1? Coloca para nós aí só o versículo 1 do Salmo 24. Já lemos esse versículo aqui várias vezes. Versículo 1, Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. E a nossa condição aqui é apenas de mordomos, encarregados, cuidar daquilo que é Deus, que é de Deus. Quando ele cria o universo, quando ele coloca Adão no jardim, é o jardim de Deus.
coloca Adão para cuidar do jardim de Deus, e Adão tem que prestar contas com Deus. Assim também somos nós. Nós somos mordomos e Deus é o dono de todas as coisas, e é por isso que nós vamos prestar contas com Ele de todas as coisas que Ele confiou a nós, inclusive a nossa própria vida. Todos nós prestaremos contas com o Senhor, inclusive da nossa própria vida, porque a vida que nós temos não é nossa, é dele. Por isso que quando Ele a pede, Ele não pede permissão para você, Ele só a toma. E não tem ninguém que possa reivindicar, Ele simplesmente a toma e não pede permissão a ninguém. Quando Ele veio e trouxe o dilúvio, Ele não saiu pedindo permissão a ninguém para destruir todas as coisas com água. Tudo é dele. Ele veio, trouxe água e matou tudo e a todos, porque tudo é dele. E quando Ele vier, no final de todas as coisas, para trazer consumação e juízo sobre todas as coisas, Ele também não pedirá licença para ninguém, porque tudo é dele. Nós somos apenas mordomos. A pergunta é: que tipo de mordomo nós temos sido? Como nós temos cuidado daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos? A nossa vida, o nosso tempo, os recursos, os talentos, os filhos, o trabalho, o serviço. O ponto é esse: que tipo de mordomos nós temos sido? E diante disso, com a mentalidade nisso, de que nós somos mordomos e de que Paulo é mordomo, é que ele vem com o versículo de número 2. O que se espera de um mordomo? Ora, se você é dono de propriedades e você entrega para alguém administrar tudo que é seu, qual é a única coisa que você espera desta pessoa? Que ela seja o quê? Fiel. Fiel. Que ela cumpra com o seu dever. Que ela exerça bem a sua mordomia. É exatamente o que ele diz no versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos mordomos, dos encarregados? É que cada um deles seja encontrado fiel. É isso que se espera. E é interessante Paulo dizer isso, porque o que aqueles irmãos esperavam de Paulo? Que ele fosse um excelente orador, que ele fosse o mestre dos sofismas, que ele fosse o mestre da retórica, que ele fosse o bambambam, que ele fosse um cara que falasse e as pessoas ficassem admiradas com ele, que ele tivesse boa eloquência, boa oratória. Se esperava isso dele, mas Paulo não. Não são esses os critérios que se deve avaliar o mordomo. O critério principal que se deve utilizar para avaliar o mordomo é a fidelidade. É a fidelidade. Portanto, essa é a raiz pela qual você pode julgar alguém que está aqui no púlpito. Não é se ele é bonito, não é se ele é bom de oratória, não é se ele é bom de eloquência, não é essas coisas. Mas o que se requer é a sua fidelidade. Paulo é o encarregado de transmitir os mistérios de Deus e espera-se daquele que foi chamado por Deus para transmitir a verdade de Deus, que ele seja fiel às Escrituras, que ele seja fiel à mensagem, que ele seja fiel no seu exercício, no seu cumprimento, no seu trabalho, naquilo que Deus confiou a ele. É isso que se espera dele, que ele seja fiel. Que ele seja fiel. É isso que nós devemos observar e é esse o fundamento que nós devemos ter como instrumento para analisar aquele que é chamado por Deus para, como encarregado, dispenseiro dos mistérios de Deus. Por isso ele diz no verso 2, ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel a Deus, fiel às Escrituras. Alguém que realmente
entende o que está em jogo e ele cumpre o seu papel com fidelidade. É alguém que cumpre com fidelidade a palavra de Deus. Irmãos, me permita abrir aqui um parênteses para algo muito importante. Perceba o que Paulo está querendo tratar nesses irmãos. Eles tinham uma visão muito elevada sobre os seus líderes. E Paulo está querendo colocar no lugar certo como as coisas devem ser. E hoje em dia é muito comum pessoas ainda fazerem isso. Uma espécie de uma visão meio papista, papal, de olhar para os seus líderes como alguém intocável. Pessoas que só falta vir batendo asas dentro das igrejas. Pessoas que fazem filas e mais filas para tocarem em seus ídolos. Uma coisa absurda. Paulo está tratando isso na mente dos irmãos, fazendo eles enxergar quem de fato nós somos. Qual é o nosso lugar. Contudo, existe também um outro polo muito extremo. É de pessoas olharem para os seus líderes, ou faz isso, ou faz isso. E é muito importante nós entendermos o equilíbrio sobre todas essas coisas. Paulo está dizendo, vocês estão muito aqui. Nós não somos isso. Nos coloque no lugar que devemos ocupar. Mas muitas vezes alguém também pode fazer o inverso. Em vez de enaltecer demais, menospreza por demais. E é preciso encontrar um equilíbrio. Ora, eles estavam prestando honras demais a quem não devia. Mas também não se pode honrar de menos quem se deve honra devida. Os líderes têm o seu papel muito importante no rebanho. Nem ser adorado e nem ser rejeitado. Precisa haver um equilíbrio entre as coisas. É que, por exemplo, o autor de Hebreus vai dizer isso. Por exemplo, em Hebreus capítulo 13, versículo 17, veja comigo esse versículo, coloque aí para nós, Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. Olha o que o autor de Hebreus diz, falando dos líderes, dos pastores, de todos aqueles que exercem liderança sobre o rebanho. Obedeçam aos seus líderes. Ele já começa chocando, né? Porque se obedecer, obedece nem meu pai e minha mãe. Calma, revoltado, né? Calma, né? Deveria. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a ele. Acabou aqui, né? Obedecer e ser submisso, pronto, né? Obedeçam aos seus líderes, sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, porque ele é um mordomo. Ele é o mordomo que cuida das ovelhas de Cristo. Portanto, obedeçam eles, porque quem levantou eles para cuidar de vocês? O próprio Senhor, de vocês. Obedeçam seus líderes, sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria. Isso o quê? Cuidar de vocês, e não gemendo. Do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês. Então perceba, cuidar bem deles é a melhor coisa, reconhecê-los, obedecê-los, ser submissos, reconhecer a liderança deles sobre a vida de vocês. Fazendo isso, vocês vão ter proveito. Fazendo o contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês. Então perceba, o autor de Hebreus, ele dá honras, porque é isso que funciona. Mas perceba o equilíbrio. Uns vão lá para cima, outros vão lá para baixo. A coisa, ela encontra-se um equilíbrio. Você reconhece aquele que Deus levanta para cuidar de você, para pastorear sua vida, para ser um dispenseiro, para ser um encarregado, um mordomo dos mistérios de Deus, que faz isso semanalmente, que zela pela sua vida, que ora por você, que aconselha por você. Conheça, obedeça seus líderes e sejam submissos a eles. É o reconhecimento daquilo que ele faz em sua vida. Contudo, isso não dá a ele o direito de você pegar ele e fazer o que a igreja de Corinto estava fazendo. Um culto à personalidade, uma idolatria.
Não. Nem de mais, nem de menos. Encontrar o equilíbrio. Encontrar o equilíbrio. O pastor Romulo estava aqui, nós conversando, e aí, eu não sei como foi que chegou, mas chegou no assunto de roupa, né? E a gente conversando e tal, e ele falou de roupa, e a Sara não está aqui, mas já estava presente, e aí nós ficamos assim chocados, né? Porque a esposa dele, a Fran, disse assim, olha, faz muitos anos que eu não sei o que é comprar uma roupa para o Rômulo. Aí eu, como assim? É uma irmã da igreja que há muitos anos veste o pastor Rômulo. Todas as roupas, a Fran disse, pastor Adelmo, todas as roupas do guarda-roupa do Rômulo é a irmã quem dá. Então, qualquer roupa que você vê o Rômulo, foi a irmã quem deu. Todas. Todas. E aí eu quero uma irmã dessa para mim, né? Aí eu quero uma irmã dessa para mim. Mas o ponto, aí eles contaram depois a história da irmã. Então, assim, partir do coração dela, ela tem uma excelente relação com o pastor, uma relação de ovelha com o seu pastor, e ela decidiu abençoar o seu pastor dessa maneira. Ela reconhece o valor que ele tem para a vida dela, e ela decidiu fazer isso, e a esposa dele, tranquila, minha irmã, de boa total, né? E essa relação há muitos anos acontece entre o pastor e a ovelha dele, né? E isso pode acontecer. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso nessa carta aqui aos Coríntios. Coloca, só adianta para nós o capítulo 9, o versículo 11 dessa carta de 1 aos Coríntios. Ele vai falar mais isso mais à frente. Olha o que ele diz. Capítulo 9, versículo 11. Ora, se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bem materiais? É uma pergunta retórica. É claro que não. Nesse capítulo 9, ele vem fazendo várias perguntas retóricas, que a resposta é bem óbvia. Então, ele vai tratar disso aqui no capítulo 9. Então, não há nenhum problema nessa relação, né? Então, assim, para mim foi estranho, porque eu nunca tinha visto isso, né? Mas, que legal que a irmã tem essa relação maravilhosa com o seu pastor, de reconhecê-lo, sem ser de mais, sem ser de menos, desse partir do coração dela, ter essa relação e abençoar o seu pastor dessa maneira, né? Então, é importante falar isso porque Paulo não está querendo que os irmãos o distrate, não é isso. Paulo aqui está exatamente fazendo o contrário. Eles estão o elevando demais, o colocando num pedestal exagerado, e que eles dizem, não, irmãos, não é isso. Não é isso. E Paulo, então, baixa a coisa para o lugar em que ele deve ser, certo? Então, perceba, aqui no versículo 2, aí ele diz, olha, o que se deve esperar de nós é que cada um seja encontrado fiel. E eu acredito piamente que Paulo, quando pensou nisso, ele lembrou-se das palavras de Jesus em Lucas, capítulo de número 12, coloca aí para nós, quando ele fala sobre o papel do mordomo, de ser encontrado fiel, Lucas capítulo 12, versículo 42 a 46. Ele diz assim, o Senhor respondeu, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, eu lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não se sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os infiéis. Então perceba, o contrário de fiel é infiel. Então ele apresenta aqui um quadro do servo infiel, daquele que não cuidou bem, que não foi um bom encarregado das coisas do seu Senhor. E Paulo aqui está dizendo que a única coisa que se espera, nossa, é que nós sejamos fiéis ao Senhor.
E isso aplica-se a nós. Partindo do pressuposto que eu acabei de dizer, todos nós somos fiéis, somos mordomos do Senhor. E Ele espera que nós sejamos fiéis a Ele, a tudo aquilo que Ele tem confiado a nós. E é importante nós refletirmos sobre a nossa vida. Que tipo de mordomo tem sido você em tudo aquilo que Ele tem confiado a você? Você pode dizer ao Senhor que é um servo fiel? Você é fiel a Ele nas suas finanças? Você é fiel a Ele no seu trabalho? Você é fiel a Ele cuidando dos filhos que Ele te deu? Você é fiel a Ele cuidando no seu trabalho, o trabalho que Ele confiou a você? Que tipo de servo nós temos sido? O ponto é esse. A mordomia. E a única coisa que se espera na mordomia é a fidelidade. É fiel. Ele confiou a nós inúmeras coisas. Dons, talentos, muitas coisas. O ponto é, você tem sido fiel a Ele? Você tem sido fiel a Ele? E aí, ele parte para o versículo 3, quando diz assim: mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. É importante algumas considerações para nós entendermos o que o apóstolo Paulo quis dizer nesse versículo. A priori, quando a gente lê esse versículo 3, dá a impressão que o apóstolo Paulo está dizendo assim: rapaz, o que as pessoas pensam de mim, eu não estou nem aí. Eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam de mim. Você acha que o apóstolo Paulo diria isso? Que Paulo não se importa com o que as pessoas pensam a respeito dele? Nós devemos ou não devemos nos preocupar com o que as pessoas pensam a nosso respeito? Com certeza. É testemunho o nome disso, né? Então, longe do apóstolo Paulo estar querendo dizer isso, que Paulo pouco está se importando. Qual é o contexto aqui? Paulo, ele faz uma transição de um assunto para o outro. O apóstolo Paulo, ele entende que toda a problemática, desde o começo, das divisões que estavam acontecendo na igreja, tem um ponto que ele vai discorrer. Ele começa aqui no capítulo 4 e se aprofunda no capítulo 9. Era aquele outro polo extremo que acontecia dentro da igreja. Havia um grupo, que era os de Paulo, que o colocava lá em cima, e todos os outros que não era do grupo de Paulo, o colocava onde? Lá embaixo. Então, a divisão que ocorria na igreja é porque os que não eram de Paulo não queriam nada com Paulo. O colocava lá embaixo. Então, o ponto aqui é esse. Era a rejeição que grande parte da igreja tinha pela pessoa do apóstolo Paulo. E ele vai tratar isso em diversos capítulos dessas cartas. Inclusive, quando chega na segunda carta, é um tom pesadíssimo, ao ponto dele, às vezes, ter que dizer que é filhos do diabo aqueles que estão lá dentro, tentando minar a autoridade dele dentro da igreja. Tamanha é o grupo que quer colocar Paulo lá para baixo. Então, o que estava acontecendo aqui? Esse grupo que não era de Paulo, então perceba o que Paulo está querendo fazer. Um grupo o colocava lá e ele diz: irmãos, me bote aqui. E o grupo, e os outros que botavam ele lá embaixo, ele vai usar muitas vezes uma defesa sua para poder dizer: irmãos, me coloque aqui. Tem um equilíbrio ao meu respeito? E aqui ele começa exatamente isso. Porque muita gente na igreja tinha muitas conjecturas acerca do apóstolo, de maneira negativa. E Paulo estava ciente de que tudo aquilo que eles estavam dizendo ao seu respeito não era verdade. Paulo estava certo de que todas aquelas acusações que estavam sendo feitas a ele, por todos aqueles que não eram do partido dele, não eram verídicas, não eram verdadeiras.
Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, a mim pouco me importa ser julgado por vocês ou por tribunal humano, porque ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo na igreja, toda aquela rejeição, não era por razões corretas. Não era por razões corretas. Eram por outras razões que não eram bíblicas, que não vinham da parte de Deus. E por isso ele diz, olha, a mim pouco me importa ser julgado por vocês, ou seja, porque o que vocês estão dizendo aí não é verdade, não procede. E por isso ele diz, olha, mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. E ele continua no versículo 4, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele não está usando esse argumento para dizer, olha, não importa o que as pessoas digam ao meu respeito, Deus me conhece. Muita gente usa isso, né? Deus conhece, mas obviamente o seu testemunho também é conhecido, porque a gente conhece o nosso coração pelaquilo que sai da nossa boca, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, o nosso testemunho diz muito ao nosso respeito. Então, não somente muitas vezes Deus nos conhece, nosso testemunho fala muito ao nosso respeito. E o que Paulo está dizendo é exatamente isso, irmãos, olha, eu estou certo de que todas essas acusações que vocês estão fazendo contra mim, ela não é verdadeira. E ele ainda vai usar o argumento da sua consciência, porque a minha consciência nada me acusa. Contudo, Paulo está ciente de que a sua própria consciência não é segura, porque ele vai dizer, olha, mas nem por isso me dou por justificado. Porque mesmo que a sua consciência lhe diga que ele está certo, de que não tem nada contra ele, ainda assim a consciência não é algo confiável, pois ele diz, mas nem por isso me dou por justificado. E aqui há um ponto a ser considerado. A nossa consciência, nem sempre, ela está com uma verdade. Portanto, quando a gente usa aquele argumento, olha, eu estou em paz. Se eu estou em paz, então é porque está tudo certo. Nem sempre. Olhe para a história de Jonas. O barco estava se despedaçando e ele estava dormindo profundamente, em paz. Percebe? A vida do cara estava se acabando, o navio estava se destruindo, estava tudo se acabando e o cara estava deitado, dormindo profundamente. Então, nem sempre o fato de, eu estou em paz. Muitos vão para o inferno com a consciência em paz. Então, a nossa consciência, ela nunca é uma fonte confiável, porque a nossa consciência é um reflexo do nosso próprio coração. E o que a Bíblia diz do nosso coração? O que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9? Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Então, quando eu estou confiando no meu coração, seu coração é trevoso, seu coração é corrupto, seu coração é enganoso. Quantas vezes nós quebramos a cara porque confiamos no nosso coração? Nosso coração é bandido. Nosso coração é bandido. Nosso coração é bandido de favela. Entende? Não confie. Não confie. De forma nenhuma. Ele é enganoso e vai enganar você. E vai enganar você. Por isso nós não podemos tomar decisões confiando no nosso coração. Não podemos. Por isso que as nossas decisões, elas precisam ser tomadas por convicções. Elas vão para além do nosso coração. Elas vão para além da questão emotiva. É igual amar. É igual amar. Hoje você diz que ama, e amanhã você é capaz de dizer que odeia. Entende como o nosso coração é? Hoje você diz, nunca te deixarei, e amanhã, até mais. Entende como é o nosso coração? Esse é o nosso coração.
Por isso nós não podemos, por isso Paulo diz, olha, ainda que a minha consciência esteja tranquila, nem por isso me dou por justificado. Nem por isso me dou por justificado. Não é porque a minha consciência está tranquila que eu estou justificado. Não, porque ele sabe. Ele sabe que a sua consciência pode estar ali pegando peças. Por isso ele vai dizer, pois quem me julga é o Senhor. Aí sim. Aí é seguro. Aí é seguro. Não a minha consciência, não o meu coração, mas o Senhor. Mas o Senhor. É exatamente o que Jeremias diz no capítulo 17. Coloca aí Jeremias 17, versículo 9, a gente lê. Eu quero ler o versículo 10 também. Olha o que diz Jeremias. Jeremias capítulo 17. Ele diz, olha, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Aí ele faz uma pergunta, quem poderá entendê-lo? Versículo 10. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Ele, só ele que entende o nosso coração. Porque o nosso coração pode nos enganar. Mas a quem o nosso coração não pode enganar? A Deus. A Deus. A nossa consciência pode nos enganar, mas não pode enganar a Ele. Porque Ele prova os pensamentos. Ele conhece todas as coisas. Por isso que nós meditamos hoje, citamos o salmista, o Salmo 139. Por que que Davi orou no Salmo 139 dizendo isso a Deus? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Por que que ele fez essa oração? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Muitas vezes os nossos olhos não vão conseguir perceber. Por isso, quando Deus faz essa sondagem, quando Ele prova os nossos pensamentos, quando Ele vai no nosso coração, quando Ele vai na nossa consciência, Ele sim, nada está oculto diante dEle. Por isso é seguro confiar no testemunho de Deus. Confiar no testemunho de Deus. E é exatamente isso o que o apóstolo Paulo está querendo tratar. Porque a nossa consciência é falha, mas Deus é maior do que a nossa consciência. Foi exatamente isso que o apóstolo João disse. Coloca aí para nós 1 João, capítulo 3, versículo 20. Olha o que João disse. 1 João, capítulo 3, versículo 20. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Versículo 21. Amados, se o coração nos acusar, temos confiança de Deus. Deus é maior do que o nosso coração, Deus é maior do que a nossa consciência. Por isso, nós confiamos nele. Nele. Então, cuidado. Não, estou com a consciência em paz. Isso não quer dizer que você está justificado. Você pode estar errado. Não, meu coração está em paz. Pode estar errado. Seu coração e sua consciência não te justifica. Não é a palavra final. Não é a palavra final. Com isso, eu não quero dizer que você não deve considerar a sua consciência. Deus fala conosco pela nossa consciência, mas a Bíblia vai dizer que existem vários tipos de consciência, não é? Existe a consciência cauterizada. O que é a consciência cauterizada? É aquele camarada que começa a praticar certos atos, e aí ele vai sendo acusado na consciência dele, mas ele vai silenciando a consciência dele. E chega um momento em que a sua consciência está cauterizada. Ele não sente mais. Ele não sente mais. Ele repete as mesmas coisas, os mesmos atos, e outrora ele sentia um certo remorso, ele sentia um certo incômodo, mas agora ele não sente mais nada. A sua consciência foi silenciada, foi cauterizada. Então, isso pode acontecer. Por isso que, quanto mais perto de Deus, mais sensível a nossa consciência vai também ficando à voz de Deus. Mas ainda assim,
ela não é a nossa única fonte segura para nós entendermos isso. O único lugar, irmãos, seguro é o Senhor. Por isso que, semana após semana, nós nos dedicamos a abrir as Escrituras e pregar a palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que nós podemos confiar, é na palavra. Ela não mente, ela não falha, ela é certeira para as nossas vidas. Por isso a gente confia nela. E Paulo vai dizer isso para esses irmãos: olha, eu sei que o que vocês estão dizendo aí não procede ao meu respeito. Por isso, eu não me importo de ser julgado por vocês, porque o que está sendo dito ao meu respeito não é verdade. Não procede. Tudo isso aí é invenção de vocês por propósitos e intenções errôneas, equivocadas. E ele vai dizer: olha, embora a minha consciência não me acuse, mas nem por isso eu me dou por justificado, porque o Senhor é quem me julga. E aí ele conclui no versículo 5 esse raciocínio dizendo isso: portanto, não julgue nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Aqueles irmãos estavam querendo, inclusive, julgar as intenções do apóstolo Paulo. E aí é algo muito difícil quando você julgar as ações é até fácil. Mas julgar as intenções já é algo mais complicado. E era exatamente o que estava acontecendo ali. Eles não tinham muito o que dizer das ações do apóstolo Paulo, então eles partiram para as acusações das intenções. E o apóstolo Paulo então vai dizer: irmãos, olha, não julgue nada antes do tempo, porque se eu estive com vocês com intenções equivocadas, fiquem tranquilos que vai chegar o dia em que Deus trará as coisas que estavam ocultas para a luz. Vai chegar o dia em que Deus vai manifestar as intenções e os desígnios do coração, e eu vou prestar contas com Deus. E essa é uma grande verdade que precisa ser lembrado por todos nós. Haverá um dia, irmãos, em que todos nós passaremos por esse raio-x perfeito da parte de Deus. Tudo aquilo que está oculto em nós será lançado à luz. Nada ficará oculto diante de Deus. Ele vai manifestar todos os desígnios do nosso coração. E nessa hora, ele vai nos dar uma paga. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Se é algo bom, é bom, obviamente. Se é ruim, é óbvio que não vai receber louvor da parte de Deus. Receberá rejeição, como nós já vimos em várias aplicações, né, da nossa vida. O ponto aqui que eu quero aplicar para a nossa reflexão aqui final, juntando tudo que o apóstolo Paulo aqui nos disse, por meio da sua palavra, nessa noite, é que todos nós somos mordomos de Deus. Eu quero trazer isso mais uma vez. E o que se espera é que nós sejamos fiéis ao Senhor. Fiel na nossa vida, fiel de modo completo. E isso deve ser um almejo da nossa vida. Nós devemos almejar quando chegar no último dia, como Jesus disse em Mateus, capítulo 25, versículo 21, naquele último dia nós ouvirmos o Senhor dizer aquilo que nós constantemente falamos aqui: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Eu creio que todos nós desejamos ouvir isso do nosso Senhor, como mordomos que somos.
Por isso, é muito importante, nesse momento, nós refletirmos sobre o que temos feito com a vida que Ele tem nos dado. Porque, inevitavelmente, perceba, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, porque chegará o dia, é o dia que Ele vem, o dia de prestar contas, o qual Ele trará à luz todas as coisas, tudo do nosso coração, da nossa mente. É aquele momento de prestar contas com a nossa mordomia, tudo o que fizemos. Como nós cuidamos de tudo que Ele confiou a nós, a partir da vida que Ele nos deu, como nós administramos essa vida, como vivemos essa vida, como nós gastamos o nosso tempo, como nós cuidamos das coisas que Ele colocou em nossas mãos, como nós administramos as nossas finanças, como nós cuidamos do reino dEle, das coisas dEle, tudo, das nossas ações, de tudo nós prestaremos contas com Ele. Ele, como diz, trará à plena luz as coisas ocultas das trevas e manifestará também os desígnios do nosso coração. Irmãos, meu desejo é que nesse dia todos nós possamos receber louvor da parte de Deus. Mesmo em nossas imperfeições, mas que Deus possa olhar para nós e dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, preparado para você desde antes da fundação do mundo. Que nós possamos receber do nosso Deus louvor pela fidelidade com que vivemos esta vida. Pela fidelidade com que vivemos esta vida, reconhecendo Ele em todas as coisas da nossa vida. Portanto, mais uma vez nessa noite, Deus nos dá a oportunidade de nós olharmos para a nossa vida, fazermos este autoexame e ver como nós temos sido mordomos de todas as coisas que Ele tem confiado a nós. Na certeza de que chegará o dia em que o Senhor virá e nós prestaremos conta com Ele. Se Ele não vir, mas se os nossos olhos se fechar primeiro, também nós teremos que prestar contas com Ele. Porque vai chegar o momento em que, como tudo é dele, Ele vai dizer: acabou o seu tempo, venha, e vai tomar a sua vida. Como agora, exatamente nesse momento, Ele está fazendo isso com a vida de milhares de pessoas ao longo do mundo inteiro. Neste exato momento, milhares de pessoas estão nascendo, mas milhares de pessoas estão sendo chamadas para prestar contas com Ele exatamente agora, de tudo o que elas fizeram, de toda a vida que elas levaram, por tudo aquilo que Ele confiou a elas, inclusive a vida. A vida não é sua para você viver do jeito que você acha que deve viver. A vida é de Deus. Ele é a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele deu a vida para você. E por isso, nós prestaremos contas de como nós vivemos essa vida. Então, essa é a noite para você se ajeitar. Colocar sua vida em ordem. Antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Ainda bem que a minha consciência não me acuse. Será? Se está acusando, que nível está acusando? Se Ele tomar tua vida agora, como vai ser essa prestação de contas?